São muitos desafios, na verdade, mas o que eu vou compartilhar hoje aqui no seminário é um pouco esses desafios que temos encontrado, que tem a ver com características dos territórios, com as características também que essas jovens têm essas relações com suas famílias e essas oportunidades de emprego, de inclusão produtiva para eles são bastante limitadas. Então, acho que os desafios são eles encontrar nos espaços rurais oportunidades que permitam cumprir suas expectativas e aspirações. É muito o que está se apresentando agora. Bom, me chamo Luísa, eu sou formada em agronomia. Foi mais ou menos em 2018 que eu fui para Curitiba para estudar. Minha família inteira é de produtores rurais, então eu achei na agronomia uma boa para evoluir dentro da agricultura, aprender mais dentro da agricultura. Eu trabalhei com meu pai a vida inteira na roça, a gente trabalhava com tomate. Depois eu entrei na cooperativa de produtores rurais na região. Trabalhei lá também até meus 16, 17 anos. Daí eu saí para fazer faculdade de agronomia em Curitiba. Eu diria assim que a Cooperalfa, na nossa região de atuação, a gente percebe um desafio, sim, quanto ao diálogo nas famílias. A família ela tem um negócio, ela tem um relacionamento entre pais, mães e filhos. E neste contexto, o que a gente percebe? A comunicação ela precisa ser cada vez mais clara, tratando esta organização como uma empresa real. Desta forma, a cooperativa auxilia com conhecimento para que esses filhos possam entender seus pais, a comunicação acontecer e que eles possam suceder. Hoje já a gente percebe que isto acontece de forma real e o campo, hoje ele é um atrativo para o jovem. Certamente a gente percebe que o jovem está revendo a sua saída mediante a valorização do agronegócio e também a forma com que a cooperativa contribui para que ele continue lá na sua empresa. Eu entendo que o investimento na juventude rural ele é um meio para que a gente consiga tanto gerar oportunidades não precarizadas para esses jovens no campo, para que eles tenham de fato poder de escolha, até mesmo porque quando o jovem fica não por escolha, mas por uma condição de não ter possibilidade de buscar algo melhor, acaba sendo muito mais uma resignação e não de fato uma escolha dele pelo local. Então nós precisamos, para manter a produção, nós precisamos que o jovem permaneça no campo para que ele possa dar continuidade muitas vezes ao negócio da família, mas principalmente para que ele possa escolher o que é melhor para ele, se é continuar no campo ou buscar outras oportunidades. Eu sempre acreditei, na verdade, só que devido às circunstâncias a gente vai, levando, porque é difícil, é uma atividade difícil, Só que eu acho que a gente trabalhando certo, procurando estudar, procurando procurar melhorias, eu acho que é uma área que dá para crescer muito aí. A primeira vez, quando eu montei as estufas, a gente montou as estufas, foi um desafio. A gente não tinha certeza se ia dar certo. E a partir dos anos se passando e a gente vendo a nossa estrutura, a nossa propriedade crescendo cada vez mais, eu senti que realmente a gente estava no caminho certo. Principalmente o jovem, ele tem que enxergar renda. Para ele enxergar renda, é fundamental o pai, no caso o dono da propriedade, dialogar com esse jovem e ver realmente o que ele precisa. Porque das vezes que os jovens saem do campo, é justamente porque não há renda, não há condições de ficar lá. E muitas vezes porque o pai não tem a informação suficiente para abrir a propriedade como, vamos chamar assim, como uma empresa rural que é preciso ser. É bem desafiante quando você fala de passar de pai para filha. Meus pais, têm que estar de acordo,
dispostos a passar isso para frente, e eu também preciso aprender que eles têm muito conhecimento adquirido ao longo do tempo. Então eu tenho que tentar filtrar esses conhecimentos e ao mesmo tempo evoluir o que eles já me passaram. Comecei agora, então tá sendo bem complicado, na verdade, bem difícil, bem mais do que eu esperava, assim, porque trabalhar com a família não é nada fácil, né? Tem discussões, tem desentendimentos, né? E com a família sempre tem uma relação diferente de com uma pessoa de fora, né? Sim, o cooperativismo hoje é um pilar forte do qual o jovem, a família cooperada, ela está vinculada e ela busca a estrutura não só de negócio, mas também de conhecimento, que é o grande diferencial nos dias de hoje para que a empresa rural possa sobreviver. Então, neste sentido, hoje as ferramentas que se leva de organização da sua empresa, de gestão do seu negócio, das formas de a gente fazer com que o jovem perceba que o agronegócio ele pode ser algo que traga qualidade de vida, resultado econômico e sim, é visto como uma profissão de sucesso. Então a gente percebe que o cooperativismo fortalece essa estrutura familiar e o negócio de cada família. Acredito que o custo é não termos a velocidade necessária para a mudança na agricultura regenerativa e sustentável que o mercado tem impulsionado. Então, quando a gente investe em jovens do território, para que eles de fato coloquem essa mão de obra técnica qualificada em uma nova agricultura naquele próprio território, a gente está retendo aquela mão de obra local, impulsionando a partir de técnicas ancestrais locais também, que vão ser aplicadas na sua própria comunidade, na sua própria propriedade familiar e também no mercado do agronegócio, que a Fundação Boom tem trabalhado e encontrado as oportunidades. Nós estamos falando em diminuição de produção agropecuária, nós estamos falando em manutenção de famílias no campo, de legado no campo, de história, e que o jovem de fato possa escolher o que é melhor para ele. Acho que esse é o maior custo. Mas o Brasil é um Brasil enorme, maravilhoso, muito diverso, com dinâmicas territoriais que, sem dúvida, impactam, influenciam essa percepção dos jovens. Então, pode ter lutas que são comuns, sem dúvida, entre elas, garantir oportunidades de inclusão produtiva para esses jovens rurais, mas também tem outras que são muito particulares, dependendo da trajetória de cada um desses grupos de jovens. No nosso trabalho que nós fazemos nas propriedades, a gente tem tido muito sucesso, porque está enxergando o ponto a ponto. Cada propriedade é uma propriedade, uma diferente sempre da outra, né? Cada um com seus problemas. Mas o fundamental é as pessoas que vão a campo entender cada propriedade e poder passar para essas pessoas o caminho mais correto, para que possa fazer uma sucessão de sucesso aí para os seus futuros herdeiros aí. Relacional, com toda certeza, porque o trabalho a gente dá jeito, todo mundo trabalha bem, trabalha duro, mas o problema sempre é conversar com as pessoas, saber dialogar, sabe, chegar num consenso mútuo ali que todo mundo concorde. Eu acho que inovação, aspirações, sonhos e vontade de que eles e suas famílias tenham uma vida digna e tudo que pode chegar a cumprir uma paridade entre as condições dos espaços rurais e os espaços urbanos. Diversidade, porque de fato a gente não pode entender a juventude rural como uma só, mas como um grupo diverso e que nos diferentes lugares do país, nos diferentes territórios, precisam ser reconhecidas e precisam ter as suas vozes ouvidas, né? Para que essa diversidade, que essa pluriatividade que existe no campo possa de fato ter um reflexo, né, nas políticas públicas e nas intervenções. Então eu diria que essa é uma boa palavra. O projeto transforma um território quando ele tem um olhar atento à demanda local, quando ele traz política pública conjunta e quando ele tem também uma garantia de cadeia, quando é uma cadeia que faz sentido para o território, uma cadeia que respeita a vocação daquele território e que traz sustentabilidade a longo prazo naquele investimento. É importante que o que nós levemos sejam possibilidades e não nada imposto.
E acreditamos também que o trabalho realizado no campo precisa partir deles. Nós somos um facilitador, mas precisamos criar condições para que eles escolham se permanecem ou não. Acho que é muito importante essa iniciativa do Instituto Meio, porque permite que várias pessoas de diferentes grupos de pesquisa ou de diferentes grupos que estão mesmo fazendo intervenções nos territórios possamos trocar ideias e avançar para que as realidades, de fato, desses jovens mudem e podamos concretizar oportunidades para a inclusão produtiva deles. Sobre os marcadores, né, tendo em vista essa diversidade das juventudes rurais, tem alguns marcadores que ainda precisam ser melhor compreendidos para que a gente possa fazer bons diagnósticos sobre as juventudes rurais. Então, marcadores de gênero, marcadores de raça, marcadores de comunidades LGBTQIAPN+, então marcadores também relacionados à deficiência. As pesquisas precisam incluir mais esse olhar de equidade para que a gente possa ter bons diagnósticos e entender melhor os desafios para poder então desenvolver as soluções. E um outro aspecto que eu chamaria a atenção é a importância desse olhar para economias promissoras que vem se desenvolvendo já no país. Né? Então, a transição para a sustentabilidade ambiental abre portas importantes e no debate hoje a gente pôde ouvir algumas soluções que têm sido pensadas nessa parte de empregos verdes, por exemplo, que tem aparecido, mas que pouco se fala sobre a qualidade desses empregos, né? E que é importante também porque os jovens eles querem se inserir em empregos que também sejam empregos de qualidade. Então, olhar para essas novas oportunidades e para as qualidades, né, desses tipos de emprego também.